800 anos da outorga do foral pelo mestre templário Dom Pedro Alvites à Vila do Touro. Estamos hoje aqui para evocar a atribuição da Carta de Foral a agentes da Vila do Touro, pelo mestre Pedro da Ordem do Templo, Pedro Alvites, faz hoje precisamente 800 anos. É, portanto, um dia de aniversário para a Vila do Touro. Um dia de aniversário, e com esta idade, é sempre um momento para nos reconciliarmos com a história, revermos o passado, percebermos e conhecermos o quão importante e a riqueza deste passado na localidade, na região, e através deste passado sermos capazes de projetar o futuro. Tínhamos previsto, com a Junta de Freguesia, com a Comissão de Honra criada para o efeito, uma cerimónia presencial com outro tipo de iniciativas, talvez mais brilhante, mas as condições que todos conhecem levam-nos a que a cerimónia tenha sido desta forma, mas não menos, na minha parte, na parte que me toca, não menos interessante. Cabe-me felicitá-los a todos. Felicitar a Vila do Touro é felicitar agentes da Vila do Touro, é felicitar também todos aqueles que, através da sua Comissão de Honra, através da Junta de Freguesia, contribuíram para este momento. Esperamos bem, noutro momento e noutros tempos, e no próximo ano, logo que isto passe, encontrar-nos aqui neste mesmo local e cumprirmos o programa que inicialmente tínhamos previsto e que era um programa ambicioso. Eu quero vos dizer que, para além de vos dar os parabéns, que o mais importante para uma localidade como Vila do Touro é que agentes da Vila do Touro consigam perceber o significado deste momento e da sua história. Quem não entender o passado, quem não compreender o passado, dificilmente pode corrigir os erros no futuro, dificilmente pode projetar o futuro com confiança. Eu penso que esta homenagem, este momento simbólico, é talvez dos momentos mais importantes para a Vila do Touro nos últimos anos. Mais importante por isso, pelo aumento da autoestima, pelos locais, pelas gentes da terra, perceberem, entenderem o seu passado, a sua história e, repito, através dela, poderem construir um futuro melhor. Para essa construção, colaboramos todos, têm que colaborar todos. Têm que colaborar agentes, a população, tem que colaborar a Junta de Freguesia, tem que colaborar as organizações, tem que colaborar a Câmara Municipal. Temos mesmo todos que colaborar. O futuro só se constrói em conjunto e unidos. Muito obrigado. A 1 de dezembro de 1220, o mestre da Ordem do Templo, Pedro Alvites, concedeu a Carta de Foral aos povoadores de Vila do Touro. Comemoramos hoje os 800 anos do nosso foral. Este foi um ato de extremo significado no reconhecimento e importância da autonomia do território de Vila do Touro, cuja afirmação haveria de ser construída ao longo destes 8 séculos de história, não esquecendo, naturalmente, a presença de vários povos nesta área desde tempos imemoriais. Um longo período de acontecimentos, vivências, avanças e desavenças, formataram e caracterizaram esta comunidade, e é com orgulho que afirmo a nobreza e a singularidade da nossa gente, fazendo jus à resiliência e hospitalidade que nos caracteriza. Com o propósito de assinalar esta importante efeméride, a Junta de Freguesia, o município de Sabugal e a Comissão de Honra constituída tudo fizeram para implementar um conjunto de iniciativas a desenvolver no corrente e que culminariam num cerimonial que de certo nos honraria a todos, mas, manifestamente, os tempos são de cautela e recato, pela situação que todos vivenciamos. Por isso, foi decidido assinalar desta forma singela a nobreza e a grandeza do ato. Mesmo assim, hoje é dia de festa, em que todos os nativos de Vila do Touro devem estar de parabéns pela terra que os viu nascer e da qual sentem naturalmente um profundo orgulho. Perspectiva-se num próximo ano, logo que as condições sanitárias o permitam, com a presença de todos, dos residentes, daqueles que se encontram espalhados pelos vários cantos do mundo e dos amigos da nossa terra, desenvolver as ações previstas para celebrar e honrar os 800 anos do Foral de Vila do Touro, deixando por isso o convite para se associarem a estas iniciativas. Em nome da Junta de Freguesia e da Comissão de Honra, deixo um breve manifesto e um viva a Vila do Touro. No início do século XIII, Touro era uma pequena aldeia que ficava nos confins do município recentemente criado da Guarda.
e ficava igualmente numa zona indefinida de fronteira com o Reino de Leão, que consensualmente estaria separada pelo rio Coa, que era essa barreira natural que dividia as duas nações. Do outro lado da fronteira, desde cedo que os leoneses fundaram uma aldeia em Cariatalaia e começaram aí a construir um castelo sobranceiro ao rio Coa. Naturalmente, o seu domínio estendia-se para a margem contrária, para terras portuguesas. Para impedir a progressão para o ocidente dos leoneses, o Conselho da Guarda tomou esta grande ideia de dar uma pequena herdade de 6 jugadas de terra à Ordem do Templo junto à aldeia de Touro. 6 jugadas é uma área equivalente àquela que 6 juntas de bois lavram durante um dia. Ora, é cerca de pouco mais de 2 hectares de terreno. Embora não fosse uma extensão muito grande, simbolicamente era uma forma de pretender que os templários, como uma ordem religiosa e militar, constituíssem o motor de povoamento destas terras e de dinamização, constituindo simultaneamente uma barreira defensiva às pretensões leonesas. É evidente que a Ordem, quando recebeu esta doação, teve desde cedo a intenção de expandir-se e alargar os seus domínios para as terras de ninguém a leste e a sul. E a verdade é que, em pouco tempo, eles foram tomando e povoando as terras adjacentes, dinamizando os núcleos habitacionais de Touro e também da Rapola, ao ponto que, a meados do século XIII, é registado que viviam já nos seus domínios cerca de 500 famílias. Em consequência disto, o mestre da Ordem do Templo, Dom Pedro Alvites, recorrendo a prerrogativas que não eram exclusivas dos reis, outorga carta de foral a esta comunidade de aldeões de Touro no dia 1 de dezembro de 1220, que faz precisamente agora 800 anos, convertendo Touro em Vila do Touro. O foral era um documento oficial que regulava a vida administrativa, económica e judicial de uma povoação, dando-lhe também um estatuto e como cabeça de um território. Esse território era também definido geralmente na própria Carta de Foral, como acontece aqui neste caso. E nós sabemos que o território de Vila do Touro, a leste, coincidia com o rio Coa, a norte passava pela Ribeira do Boi, fletindo por sua vez a ocidente pelo Val Mourisco, indo à aldeia do Espinhal e colidindo com um ponto de referência topográfico na paisagem formidável, como marco fronteiriço, que é o São Cornélio, que no documento é bem chamado de Cornudela. O limite sul não está bem definido, não é explícito, dando margem para a progressão que os templários queriam fazer para as terras meridionais. Consequentemente, os templários financiam a vinda de pedreiros e canteiros para construir um castelo no Alto da Pena, que se iria tornar um lugar forte, com grande domínio visual para o território delimitado exatamente na Carta de Foral. Esse local iria dinamizar o povoamento, dar proteção à população que para ali viesse residir, tornando-se um sítio com grande importância nesta região, a sul da Guarda e a leste da Covilhã, junto à fronteira. No entanto, as circunstâncias políticas foram adversas a este projeto. A força e a importância que este domínio templário teriam na região sofreram obstáculos por parte da coroa e do município da Guarda. Por um lado, 9 anos depois, Dom Sancho II funda a vila de Sortelha e o seu castelo, e no seu foral retira terras que estavam na posse dos templários, cortando a sul as pretensões de extensão do território de Vila do Touro. Por outro lado, com o Tratado de Alcanizes, já no final do século XIII, e com o avanço da fronteira até à região da Aldeia da Ponte e de Vilar Formoso, as preocupações defensivas e as necessidades da presença dos templários nesta região de fronteira tornaram-se irrelevantes. E agora, o município da Guarda,
que antes tinha fomentado a sua presença neste local, não querendo ter ali uma fortificação que rivalizasse em importância com a Guarda e que se expandisse para norte, para outros senhorios que os templários tinham, por exemplo, na zona do Marmeleiro, criando ali um grande núcleo de importância a sul do rio Noeme, limitando o território concedido da Guarda dado pelo rei Dom Sancho I no seu foral, tomam uma decisão drástica de dirigir-se à Vila do Touro e de forma violenta parar as obras de construção do castelo, demonstrando categoricamente essa intenção, como vem registado num documento de 1314, derribando a muralha que estava a ser erguida. Vila do Touro não deixou de ser um município, por isso, e manteve algum vigor e algum papel importante no território, como demonstram alguns edifícios de arquitetura manuelina existentes ainda na aldeia, que são reveladores do desenvolvimento económico que se sofreu nos séculos seguintes, mesmo sem castelo e mesmo com um território um pouco mais reduzido que os municípios vizinhos. E em memória desses períodos de desenvolvimento, perduram ainda alguns monumentos como o Pelourinho manuelino junto à Igreja Matriz. Mais tarde, os templários extinguiram-se e a Vila do Touro passou para a Ordem de Cristo, conhecendo-se a importância e os bens que eles tiveram nesta vila. E somente a meados do século XIX, o concelho de Vila do Touro extinguiu-se e foi finalmente integrado no concelho de Sabugal. Não é ouvido nada? Santas tardes, nobres senhores, honradas damas. É como honradiza e satisfação que é feito grande exéquia para anunciar Dom Pedro de Elvites, mestre da Ordem do Templo, em terras fartas de Vila do Touro. Terras que han formado o concelho e padroado de doação do Conselho da Guarda. E com dízimos ricas iglésias. Dona Amélia, e a beijo-chada de terras fartas de Vila do Touro, senhora? Dom Pedro, que terras tão bonitas! Eis gostado mesmo, senhora? Com certeza, Dom Pedro. Agora, se me dais permissão, tenho afazeres para com o reino. Terei de redigir e conceder a carta de foral a estas terras fartas de Vila do Touro, senhora. Mas, Dom Pedro, permiti-me que lhe tire esse manto para que fique mais à vontade. Estás melhor assim? Com certeza, senhora. Se me dais permissão, retirai-vos para vossos aposentos, senhora. Sim, Dom Pedro. Dom Pedro Alvites. Ao primeiro dia de dezembro do ano da graça de 1220, em conformidade com sua mercê
Dom Afonso II, rei de Portugal, e Dona Urraca de Castela. Eu, Dom Pedro de Alvites, mestre da Ordem do Templo, redigi e concedo a estas terras de Vila do Touro o seu foral. Foral que sua mercê, Dom Afonso II, irá entregar em mãos do alcaide de terras de Vila do Touro. O foral, a bem destas gentes, concede privilégios reais a favor destas terras. Terras fartas de Vila do Touro. Dom Pedro, leia logo a carta de privilégios. Por Deus, só alguns têm essa situação. Que dizeis, Geraldo? É por ordem do templo e de sua mercê, Dom Afonso II, o desejo que se construa uma fortificação e uma muralha defensiva. Muralha que circunde toda a cidadela, pois lhe será entregue a defesa deste território. Ameaças virão, por certo, desses leoneses que habitam o povoado de Cariatalaia. Esses leoneses. Arauto, fica em registro que quem cometa algum agravo a estas gentes pagará 50 soldos. E quem de fora vier povoar estas terras do concelho de Vila do Touro, Vilares, Baraçal, Rapola do Coa, Roca Amador, Quinta das Vinhas, Quintas de São Bartolomeu, Lomba ou Abitureira, gozará de privilégios reais e terá de mover defesa dessas terras. Dom Pedro, O que se ha passado, Arauto? Sempre a interromper. por Deus, Nosso Senhor, Sua Mercê, Dom Afonso II, Rei de Portugal, e Dona Urraca de Castela. Vossa Mercê, Vossa Alteza, Dona Urraca de Castela, Vossa Mercê, Dom Afonso II, Rei de Portugal, em vossas mãos entrego o foral destas fartas terras de Vila do Touro. Pois não, Dom Pedro. Com vossa permissão, senhor. Dona Urraca, vamos tratar dos afazeres do reino. Vossa mercê, a fazeres da necessidade pelo reino. Da necessidade para um repasto e para guardar os leoneses. Mas, vossa mercê, os leoneses não irão atacar nosso reino. Já não posso comer o repasto em descanso. Eis aqui o foral das terras fartas de Vila do Touro. Alcaide, Com honra e satisfação, farei a vossa vontade, senhor. pois fazei. Tratemos dos assuntos do reino. Pois vamos, vossa mercê. Vossa Senhoria, Dona Amélia. Hei terminado os afazeres, senhora, por hora. Graças ao Senhor. Vos mostrarei terras fartas de Vila do Touro agora. Agora, Se me dais permissão. pensei que havias dito agora.
Vossa Senhoria, Dona Amélia, nobres donzelas para povoar terras de Vila do Touro, senhora. Viemos povoar novas terras de Vila do Touro, senhor. Terras que me tinham parecido muito fartas. Quais são os privilégios para estas novas terras, senhor? Privilégios reais, com certeza. Privilégios reais. Povoai estas terras de Vila do Touro. Muito agradado estou, senhora. Vêm gentes de fora para povoar Arauto. Ainda aqui estáis, senhor. Mil perdões. Vos mostrarei terras de Vila do Touro. Mas... Dom Pedro, o manto. Estas terras parecem-me ser tão frias. Pois com certeza se aproxima o inverno, Dona Amélia. Mas vos mostrarei os encantos todos destas terras fartas de Vila do Touro. Iremos. Certo vos agradarão para viver, senhora. Com certeza, Dom